Boa noite, irmãos. Nós iremos dar sequência à nossa meditação na carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Nós estamos na primeira carta, no capítulo 1. Hoje nós iremos meditar os versículos 8 a 11. Semana passada nós meditamos os versículos 3 a 7, onde o apóstolo Paulo estava ali rogando ao irmão Timóteo que ficasse em Éfeso para exortar a outros que não trouxesse outra doutrina. Alguns estavam se levantando, falsos mestres, falsos ensinadores, se levantando dentro da igreja de Éfeso, trazendo doutrinas que não edificam, que não traz uma edificação no Senhor. Então o apóstolo Paulo exorta Timóteo que fale a essas pessoas que não deixe adentrar dentro da igreja outra doutrina. O propósito deles nós vimos que era um propósito carnal. Eles estavam fazendo isso por causa da sua carne, porque eles se achavam ser mestres e se orgulhavam disso. Eles não estavam sendo levados pela motivação correta, a motivação que é gerada pela lei, pelo mandamento, que é o amor puro, né? Sem fingimento, né? Uma fé não fingida. E o apóstolo Paulo fala que esses homens, eles queriam ser mestres da lei, mas eles não entendiam, como diz no versículo 7, eles não entendiam, né, o que diziam, o que afirmavam. Eles simplesmente estavam preocupados em si ou se colocar como mestres da lei. Então, o apóstolo Paulo diz isso porque claramente aqueles homens não estavam aplicando a lei da forma correta. Por isso o apóstolo Paulo estava exortando aqueles irmãos, escrevendo a Timóteo que exortasse essas pessoas, né? Porque eles estavam aplicando a lei de uma forma errada. Quando ele fala assim, versículo 7, tá? Querendo ser mestre da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Aí vamos entrar no nosso texto de hoje. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para os justos, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os pejuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado, que me foi confiado. Bom, irmãos, como o apóstolo bem diz, eles não estavam usando legitimamente da lei. A lei é boa, se dela se usa legitimamente. Quando alguém se depara à lei, né, homem ou mulher, eles precisam sentir a miséria das suas vidas. Precisam enxergar o quão pecadores eles são. E quando o homem chega nessa condição, rapidamente a lei o dirige a Cristo. A lei o leva a Cristo como Salvador, como alguém que vai resgatar dessa condição de pecador e perdido, porque foi para isso que Cristo veio. A verdadeira aplicação da lei, ela leva a esse fim. Ela leva as pessoas a Cristo. Mas aquelas pessoas, aqueles homens, eles não estavam preocupados em expor Cristo na lei. A preocupação deles era, como o apóstolo diz, né? Eles estavam preocupados em falar sobre genealogias e outras coisas que não traziam edificação alguma. Então, alguém, quando ele é levado à lei, ela sendo usada de forma adequada, de forma correta, leva as pessoas a Cristo. Nós não temos certeza se esses homens estavam dizendo
nós não temos certezas exatamente o que esses homens estavam dizendo, né? Fora o que o apóstolo Paulo diz sobre eles estarem falando sobre genealogias. Nós não temos certeza, mas o fato deles serem judeus, e se eles forem de uma linha como os fariseus, provavelmente eles estavam ali também levando uma salvação condicionada ao cumprimento da lei. A pessoa andar em conformidade, cumprir a lei, o Antigo Testamento. Essa pessoa poderia ser salva. Isso é um uso incorreto da lei de Deus. A lei, ela não salva ninguém. A lei não foi dada por Deus para salvar as pessoas. Esse é um uso incorreto. Na verdade, aqueles homens, né, aqueles que usavam a lei, os muito conhecidos, né, os fariseus, que usavam a lei para conquistar alguma coisa perante Deus, para adquirir a vida eterna, esses homens, eles que pregavam o legalismo, esses homens, na verdade, eram homens licenciosos, ou seja, eles eram homens que eles não cumpriam a lei, que eram sem lei. Algumas pessoas colocam assim, o legalismo fica de um lado e o liberalismo, né, aqueles que não cumprem a lei, do outro. Mas a palavra de Deus nos mostra o contrário, que a palavra de Deus nos mostra que essas duas coisas, elas fazem parte da mesma moeda, poderíamos dizer assim, né? Elas são faces da mesma moeda. Porque Jesus repreende severamente aqueles homens que se diziam legalistas, que colocavam, colocavam pesados fardos sobre as pessoas para o cumprimento de justiça, querendo que eles cumprissem não só a lei de Moisés, mas todos os costumes judaicos, mas eles mesmos não faziam isso. Jesus mostra isso claramente lá em Mateus 23, versículos 25 a 28, ele fala assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseus cegos, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundície. Então, esses eram aqueles homens que defendiam o legalismo, que pregavam o legalismo, que as pessoas tinham que cumprir a lei para se colocar em uma boa posição perante Deus, para terem a vida eterna, mas esses também eram aqueles que não cumpriam a lei, que não havia lei para eles. Então, essas duas coisas, elas andam juntas. Por quê? Porque o fator operacional disso é o mesmo, é a carne. O legalista, ele é legalista por causa da carne, porque ele quer satisfazer os desejos da sua carne. Ele quer ter glórias para si mesmo, honras para si mesmo. É claro que nós sabemos que o legalista, ele cumpre aquilo que ele consegue cumprir. Ele vai só até onde ele consegue. Porque, como nós vemos na lei, nenhum homem consegue cumprir a lei. Nenhum homem é justificado perante a lei de Deus. Então, isso é muito ensinado, né? Muitas pessoas, ainda até hoje, elas pregam que alguém pode ser salvo pelas obras, pelo simples cumprimento, né, da lei de Deus, pelos seus esforços. Mas esse é o uso inadequado da lei, o uso errado da lei, como o apóstolo Paulo mostra nesse texto nosso. Este é um uso errado, quando alguém está usando a lei de forma ilegítima, né? É isso que ele está fazendo. Esse não é o assunto que o apóstolo Paulo aborda aqui, né? O uso impróprio da lei nesse sentido de salvação. Não é esse o assunto que ele está abordando, mas isso nós vemos claramente, tanto na sua vida, como no seu ministério.
O apóstolo Paulo, por diversas vezes, ele se levantou contra pessoas que usavam a lei para salvação. Ou seja, você é salvo crendo em Cristo, mas também obedecendo a lei. O apóstolo Paulo, por diversas vezes, lutou contra isso. Não só lutou, como ele também viveu isso. Na sua incredulidade, como ele mesmo descreve, ele era um religioso que buscava favores de Deus, a vida eterna, a salvação, através das suas obras. Como ele poderia, mesmo disse, ele perante a lei, ele era irrepreensível. Não havia quem pudesse repreendê-lo. Mas ele chegou à conclusão de que, na verdade, quando Cristo apareceu a ele chegou à conclusão de que as suas obras não salvariam. Por isso que ele escreve, né, em Romanos, capítulo 3, versículo 20, quando ele fala assim: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Paulo chegou a essa conclusão: nenhuma carne, nenhum homem pode ser justificado perante a lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Ou seja, irmãos, nós podemos comparar a lei com um espelho. Você já parou em frente ao espelho com a cara suja? Sujo? Ou você sempre para em frente ao espelho limpinho, bonitinho? Diversas vezes a gente tá lá suja e a gente olha no espelho, poxa, eu estou sujo. O espelho lava a sua cara? Não, ele não faz isso. Ele direciona o seu rosto sujo à água e o sabão. É isso que ele faz. Ele mostra para você a necessidade de você lavar o rosto. A lei é isso. Ela só faz isso. Ela não lava a sua cara. Dizendo aqui, né? Ela não nos lava, ela não nos purifica, ela só mostra a nossa necessidade de purificação, de nos lavar. É isso que a lei faz. E por isso que quando nós enxergamos essa necessidade através da lei de Deus, nós vemos Cristo. Nós somos impelidos a ir a Cristo, movidos a ir em direção a Cristo, porque Ele é a salvação. Não há uma outra forma de ser salvo a não ser através de Cristo. Algumas pessoas podem até dizer, né? Bom, se a lei ela não salva, e se ninguém consegue cumprir a lei, então a lei é um problema. Não, a lei não é um problema. Na verdade, o problema somos nós. A lei, como o apóstolo Paulo diz aqui, né? Sabemos, porém, que a lei é boa. A lei é boa. O problema somos nós, porque nós, na nossa pecaminosidade, nós não conseguimos cumprir a lei. Nós não temos a disposição para cumprir a lei, para obedecer a lei. Na verdade, a disposição que há em nós, na nossa carne, é o descumprimento da lei. É não fazer aquilo que é a vontade de Deus, que é pedido de Deus. Essa é o que nós temos na nossa carne, essa é a nossa predisposição. Então, o problema não é a lei, o problema somos nós. A lei, ela mostra quem nós somos. Quem nós verdadeiramente somos. E aí, irmãos, nós podemos enxergar o uso adequado da lei, né? Que esse é o uso adequado da lei. O apóstolo Paulo, quando ele se refere aqui, sabendo isto, versículo 9, que a lei não é feita para os justos, mas para os injustos. Quando o apóstolo Paulo está dizendo isso, irmãos, eu acredito que ele está se referindo a justos, aqueles que foram justificados em Cristo, aqueles que creram em Cristo, no sacrifício de Cristo, que Cristo pagou o preço, que a maldição da lei foi colocada sobre Cristo para que nós pudéssemos ser salvos. Toda a cobrança da lei foi lançada sobre Cristo e Cristo pagou o preço. Por isso nós somos salvos. Por isso nós não somos mais condenados
pela lei. Então, para essas pessoas. Para essas pessoas não é a lei. O apóstolo Paulo fala assim, né? Como ele fala no versículo 9, sabendo isto, que a lei não é feita para os justos, mas, como ele diz, para os injustos. Quando o apóstolo Paulo assim diz que a lei não é feita para os justos, nós não devemos entender que os justos agora eles são fora da lei, né? Eles podem fazer o que bem entender. Não é bem assim. Que não existe mais lei, né? Para que as pessoas obedeçam. Imagina o Brasil sem lei aí, né? O que as pessoas fariam, né? Mas não é isso. Os cristãos também eles não estão sem lei. Como o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Paulo não estava querendo dizer em Timóteo aqui que nós não temos lei, mas que nós fomos beneficiados por Cristo e não estamos sujeitos, debaixo da condenação da lei. Como ele disse, né? Eu acho que eu não anotei essa passagem. Nós não estamos mais debaixo da lei. Eu acho que está em Romanos capítulo 6, versículo 14, eu não anotei aqui. Porque nós não estamos mais debaixo da lei, por quê? Porque no capítulo 10 de Romanos, versículo 4, fala assim, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo. E é em Cristo que todos os que creem são justificados. Porque Cristo cumpriu toda a lei. Cristo pagou a lei e impõe a nós a sua justiça. Ele nos salva da condenação da lei. Então, não é para essas pessoas, como Paulo está dizendo, não é para os justos, para aqueles que creem em Cristo, que a lei serve. Não é para essas pessoas. Nós agora seguimos a lei de Cristo, né? As obras as quais Deus preparou para que nós andássemos nela. Essas são as obras que se esperam dos que são salvos, dos que são justos, dos que creem em Cristo. Porém, a lei, como o apóstolo Paulo diz aqui, ela é feita para os injustos, obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Para esses que a lei existe. O apóstolo Paulo, quando ele menciona aqui esses termos, né? Nós podemos entender, irmãos, que ele está fazendo um contraponto justamente com a lei de Moisés, com a lei de Deus, com os 10 mandamentos. Claramente, ele está fazendo isso, né? Vamos ler lá, vamos abrir lá em Êxodo e manter aqui 1 Timóteo também aberto, Êxodo capítulo 20. E fazemos aqui um paralelo, tá? Quando o Senhor escreve aqui, logo no início, né? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. No versículo 2, desculpa, eu pulei aqui. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aí vou continuar no versículo 5. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus,
Sou Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Irmãos, aqui quando nós, levando em consideração ali a relação do homem com Deus, que é ali o que se refere os primeiros mandamentos ali, não farás para ti mais escultura, não terás outros deuses, etc., né? Quando Paulo menciona aqui no versículo 9, sabendo isso, que a lei não é para os justos, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, e para os profanos, ele está justamente citando aquilo que o homem é para com Deus. Ele está fazendo referência, ele está citando, né, aqueles pecados que fazem referência da atitude do homem para com Deus. Que o homem, ele é injusto, né? Ele é obstinados ou que eles são determinados à desobediência a Deus. Aquele Deus que falou assim, não farás para ti imagem de escultura, o homem faz questão de fazer o contrário. Faz questão de não obedecer à lei de Deus. Aquele que fala assim, eu sou o único Deus, o homem faz questão de dizer não, existem outros deuses e eu vou adorá-los. Não é isso que as pessoas fazem? As pessoas, elas não demonstram uma certa obstinação em seguir outros deuses, elas não se mostram pessoas ímpias, pecadores, fazem questão de não cumprir a lei de Deus. Paulo cita aqui, irmãos, aquilo que o homem faz para com Deus. O seu comportamento para com esse Deus santo, verdadeiro, que deixou a sua lei para cumprir, mostrando, olha, os homens são, sim, obstinados em não obedecer a Deus, em não fazer a sua vontade. Pecam, são pecadores, ímpios. É isso que o homem é. E ele continua, né? Só que agora ele vai começar a citar, desculpe, eu não falei aqui sobre a questão de profanos, né? Porque, se eu não me engano, não, ainda é profanos, ainda faz referência ao que o homem faz contra as coisas de Deus, né? O homem faz questão de profanar aquilo que Deus declarou ser santo, que Deus determinou como sendo coisas santas. O homem faz questão de profanar essas coisas. Qual que é uma das grandes determinações do mundo? E que um dia, né, talvez nós sentiremos de uma forma mais contundente, mais firme. É acabar com a palavra de Deus. Em toda a história nós vemos o mundo se levantando contra a palavra de Deus, contra aquilo que é a palavra de Deus. Claro que a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Mas sempre o homem se levantou contra isso, contra aquilo que é santo. A lei que é santa, que é boa. O que o homem quer fazer com ela? Destruí-la. O que os homens fazem com as coisas de Deus? Eles profanam. Bom, eu não perdi meu tempo fazendo isso, tá? Mas eu tenho certeza que se eu abrir a internet lá no meu celular e começar a pesquisar profanações contra Deus, vai aparecer inúmeras. Inclusive aquele monte de piadinhas que as pessoas fazem contra as coisas de Deus, contra Jesus Cristo, contra o próprio Deus. Inúmeras piadas. Então, o homem, eles se divertem profanando as coisas de Deus. Agora nós iremos ver a outra parte, né, que é o relacionamento do homem para com o seu próximo, no descumprimento da lei, né? Paulo, quando ele descreve aqui, mostrando claramente o descumprimento da lei. Quando ele fala aqui, ó,
Irreligiosos, desculpa, esses irreligiosos também seriam algo contra Deus, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Bom, é aqui até que irreligiosos. Ou seja, aqueles sem religião, aqueles que são ateus, que não creem em Deus. Deus fala, eu sou o único Deus. Ele fala, você não existe. É isso que o homem fala. É isso que o injusto, o ímpio faz. Na sua incredulidade, na sua rebeldia contra Deus. Bom, aqui acaba a parte que o homem faz no seu, quando ele está quebrando a lei de Deus. Aí o apóstolo Paulo começa dizendo aqui, continua dizendo aqui, né? Para que a lei é para os injustos, né? Para os parricidas e matricidas. Olha, quando eu fui pesquisar o significado dessas duas palavras aqui, eu fiquei até assustado. Você sabe o que é parricida? Aqueles que matam o próprio pai. Matricidas, bom, já se deduz, né? Aqueles que matam a própria mãe. O que a lei de Deus diz sobre o nosso comportamento para com os nossos pais? Devemos honrar pai e mãe. É isso que a lei de Deus diz, né? Fala aqui, ó. Honra, versículo 12, honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E o que os homens fazem? Eles simplesmente matam. O apóstolo Paulo não teria colocado isso aqui se isso não acontecesse. E, irmãos, eu não estou aqui dizendo para você pesquisar sobre isso, mas se você pesquisar, você vai encontrar muito sobre isso. Pessoas que mataram os pais, avós, parentes próximos, irmãos. E o apóstolo continua dizendo, né? No relacionamento entre nós e o próximo, nós descumprimos a lei de Deus sendo homicidas, como ele diz aqui, né? Matricidas para os homicidas. E o que seria homicida? Agora todo mundo sabe. Aquele que mata o próximo, aquele que mata uma outra pessoa qualquer, que ele nem conhece, mas faz. O apóstolo Paulo está citando que a lei é para esses tipos de pessoas. Aí ele entra em um outro aspecto também dos pecados, né? Falando aqui, versículo 10, para os devassos e para os sodomitas. Com que isso tem relacionamento? Isso são imoralidades sexuais. Né? O devasso é aquela pessoa imoral. Sodomitas são aqueles que tinham práticas sexuais imorais. E isso, nitidamente, quebrava a lei de Deus que dizia não adulterarás. Nós sabemos que quando a lei de Deus diz para não adulterar, ela não está falando somente os casados não cometerem adultério, mas está falando todos. Para não ter relacionamento, não ter imoralidades sexuais. Aí ele continua dizendo aqui, né? Versículo 10, para os roubadores de homens. O que isso lembra você? O que na lei fala sobre isso? Não furtarás. Versículo 15 aqui. Não furtarás. Né? O versículo 13 nós não falamos, não matarás. O versículo 14 fala, não adulterarás. Percebe que o apóstolo Paulo coloca até parece na mesma ordem, mesma sequência? E aí no versículo que nós estamos, não furtarás. Aqueles que roubam, né? Roubadores de homens. E ele continua, para os mentirosos. Onde é que se encaixa esses mentirosos aqui? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Esses são os mentirosos, dos quais o apóstolo Paulo faz menção aqui. Não somente isso, mas ele continua, né? Para os pejúrios.
E aí ele fala de uma forma meio geral aqui, né? E para o que for contrário à sã doutrina. Para aqueles que distorcem a lei de Deus. Então, o apóstolo Paulo, irmãos, claramente, ele mostra aqui, ele cita esses termos aqui, do pecado que o homem comete, descumprindo a lei de Deus. É para isso que a lei foi escrita. Para que essas pessoas vejam o seu pecado, o descumprimento da lei, o quanto eles são rebeldes contra a lei de Deus. Aí alguém poderia dizer assim, bom, mas eu não me encaixo nessa lista. Tudo que foi falado aí, alguém poderia dizer, olha, nenhuma dessas coisas eu cometi. Mas, irmãos, a pessoa, por mais moral que ela possa ser, por mais moral que ela aparenta ser, se ela fizer uma análise cuidadosa da lei de Deus e da sua vida, se ela olhar no espelho, que é a palavra de Deus, a lei de Deus, e olhar para si mesmo, enxergar a ele mesmo, ele vai perceber quão pecador ele é. Porque, irmãos, nós podemos nos perguntar, né? Quem nunca foi ímpio ou pecador? Quem nunca cometeu pecado? Quem nunca foi obstinado em desobedecer a Deus? Sabendo que na sua palavra aquilo é condenável, Deus condena tal ato e simplesmente na nossa rebelião e obstinação nós descumprimos, pecamos. Quem nunca fez isso? Alguém poderia dizer que nunca fez isso? Quem nunca foi profano? Quem nunca profanou as coisas santas de Deus? Eu vou juntar isso com um mandamento. Quem nunca desonrou o pai e mãe? Vou dizer por mim, não sei você. Avalie você, seu coração. Mas, irmãos, nas minhas atitudes, por diversas vezes, eu não desonrei meu pai e a minha mãe. Mas eu digo, nas minhas atitudes. Porque no meu coração o desejo era desonrá-los. E por isso, muitas das vezes eu odiava os meus pais naquele instante. Porque eu queria pecar, eu queria fazer aquilo que é errado. Estou falando de mim. E eu pergunto, quem é que nunca fez isso? Quem nunca pensou, ou quem nunca ficou chateado com os pais, porque queria fazer algo e os pais diziam que não era para fazer. Ou que simplesmente fez, mesmo os pais dizendo para não fazer. Deus fala conosco constantemente, irmãos, na sua palavra, para que nós o obedeçamos, para que nós consideremos as coisas santas, mas nós profanamos essas coisas santas por diversas vezes. Muitas delas, as nossas atitudes não mostram, mas o nosso coração está cheio disso. Nós não descumprimos a lei de Deus somente com as nossas atitudes. Nós descumprimos a lei de Deus com o nosso coração. Primeiramente,
Começa no coração. Quem nunca fez isso, né? Quem nunca ficou com raiva o suficiente para desejar o mal de alguém, né? Olha, minha vontade é que essa pessoa morresse. Olha, quem dirige no trânsito, vou dizer para você, está aí um pecado que a gente é tendente a cometer. Porque se tem um local onde passamos por provações, é no trânsito. Não sei se vocês são pessoas muito calmas no trânsito, né? Pessoas calmas no volante, mas eu pareço o Pateta. Já assistiu esse episódio do Pateta? Aquela pessoa pacata e tal. Quando ele entra no volante, ele se transforma, vira. Às vezes eu pareço o Pateta. Pateta do desenho, tá? Parece que aquele homem tranquilo, né, que você está vendo aqui na sua frente, simplesmente se transforma. E, irmãos, nesses momentos, não somente no trânsito, mas nas nossas casas, com os nossos familiares, no nosso trabalho, com as pessoas às quais lidamos no dia a dia, na escola, onde nós estamos, nós podemos ter confronto com essas pessoas e podemos odiá-las ao ponto de querer o mal para elas. Quando isso está em nosso coração, nós descumprimos a lei de Deus. Quem nunca fez isso aqui? Talvez nem todos dirijam, mas todos nós lidamos com pessoas, seja no trânsito, seja no trabalho, seja em casa, seja na escola, todos nós lidamos com pessoas. Então, irmãos, quando nós levantamos todas essas acusações, nós percebemos o quão culpado nós somos. O quão pecadores somos. O quanto nós transgredimos a lei de Deus. Mas foi para isso que a lei foi escrita, para mostrar o quão pecadores nós somos. Mas Deus, quando nos mostra a sua lei, ele só não mostra a lei, mas ele mostra o Evangelho. Ele mostra as boas novas. Ele não nos deixa desesperados, sem uma resposta. Ele mostra Jesus Cristo. Essa é a aplicação real, verdadeira da lei. É mostrar ao homem a necessidade de Jesus Cristo na sua vida. É dessa forma que as pessoas devem usar a lei. E o uso adequado da lei, irmãos, leva as pessoas à salvação. Leva as pessoas ao Evangelho. Como o apóstolo Paulo menciona aqui, né? Versículo 11. Conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado, que foi confiado. Então, irmãos, quando nós nos deparamos com a lei de Deus e ela nos mostra quem nós somos verdadeiramente, o Evangelho proclama que Cristo nos redimiu da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Cristo nos redimiu. A culpa que era lançada sobre nós, Cristo lançou sobre ele. Ele pagou o preço que nós deveríamos pagar por sermos condenados perante Deus. Ele pagou o preço. Então, a lei faz isso, ela nos mostra aqui a Cristo. Nos mostra um evangelho que cura. Quando o apóstolo Paulo, é interessante aqui, porque o apóstolo Paulo ele faz menção aqui no versículo 10, quando ele se refere à doutrina, ele fala sã doutrina. Percebe que ele modifica aqui a doutrina? No sentido de, ele modifica o substantivo, ele coloca um adjetivo mostrando, olha, isso é saudável, é são, ele usa
de forma metafórica, né? Não sei se eu falei certo aqui, mas como uma metáfora, dizendo, olha, a doutrina, o bom ensinamento da palavra de Deus, isso é saudável e produz uma vida espiritual saudável. E a grande verdade disso, irmãos, é que não há doença espiritual a qual a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo não cure. A sã doutrina, o Evangelho de Jesus Cristo tem esse poder de salvar o homem da sua doença espiritual, de curá-lo espiritualmente, de trazer cura a ele. Por isso que é interessante aqui quando o apóstolo Paulo faz essa menção, né? Versículo 10, final do versículo, e para o que for contrário à sã doutrina. Porque, irmãos, o fato é que a religião, ela pode limpar o homem por fora, e ela fez isso muito bem com os fariseus. Como Jesus mesmo diz, né? Ele fala que eles por fora, eles têm até uma boa aparência. A religião faz isso. Ela faz com que as pessoas, todo mundo fique bonitinho, né? Uma boa aparência, tudo bem vestidinho, tudo belezinha. Mas por dentro, sabe o que Jesus diz dos fariseus, né? Lembrando, né? Jesus disse que eles eram como um sepulcro caiado. Por fora, bonito, mas por dentro, só morto. Só coisa morta. A religião, irmãos, ela faz isso. A única coisa que realmente sara, cura o homem é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo cura o homem. Não estou dizendo que quando nós cremos em Cristo, nós nos tornamos super pessoas, que não pecamos mais, não é isso. Mas nós não estamos mais debaixo da escravidão do pecado. Nós buscamos agora a justiça, somos escravos da justiça de Deus. E buscamos fazer aquilo que é agradável a Deus por causa do seu Espírito Santo em nós. O bom uso da lei, o uso adequado da lei, é isso que produz salvação. Fé em Jesus Cristo. Porque a lei, ela era, como o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas, né? Ela é um aio. Ela nos conduz a Cristo. É para isso que serve. Para nos conduzir a Cristo. Não é para a salvação. Isso, a questão da lei, vincular a salvação à lei, isso é o uso inadequado da lei. Também nós podemos ver, irmãos, que o Evangelho, ele revela a glória de Deus, como o apóstolo Paulo mesmo diz aqui no versículo 11. O Evangelho, conforme o Evangelho da glória de Deus. Bom, a glória de Deus é o esplendor dos seus atributos, né? Ou seja, é a junção de todos os seus atributos, é a glória de Deus. E o Evangelho faz isso. O Evangelho, ele junta vários atributos de Deus. É no Evangelho que nós vemos o amor de Deus. É no Evangelho que nós vemos a justiça de Deus, a santidade de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Todos esses atributos nós enxergamos claramente no Evangelho, no que Cristo fez por nós. Por isso que o apóstolo Paulo mostra claramente, né? O Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado. Esse bem-aventurado é difícil de entender, né? Esse Deus feliz. O que nós podemos dizer é que Deus, ele é a fonte de toda felicidade. Se alguém busca felicidade, é nesse Deus bem-aventurado, desse Deus bem feliz. Você encontra a felicidade em Deus através de Jesus Cristo. Não há felicidade em nenhuma outra coisa. Seja num cumprimento de regras para mostrar para as pessoas que você é uma boa pessoa, achando que, né, na sua consciência, você achando que você vai adquirir alguma coisa perante Deus. Isso não é felicidade. A verdadeira felicidade está em Deus através de Jesus Cristo.
somente em Jesus Cristo. E no finalzinho aqui, o apóstolo Paulo diz aqui, irmãos, que me foi confiado. O evangelho não veio simplesmente para nos salvar, para que nós pudéssemos ficar sentadinhos no nosso lugar e não fazer mais nada, viver felizes para sempre. Não. Eu usei um termo felizes para sempre aqui por causa dos filmes, né? Mas para dizer, irmãos, que o evangelho nos chamou para servir o Senhor. Nós recebemos esse evangelho não para guardá-lo em nossos corações e ficarmos sentadinhos ali, belezinha, viver feliz para sempre, não. Nós recebemos esse evangelho, foi confiado. O apóstolo Paulo, é interessante dizer isso, porque foi confiado a ele. Ele, e como ele mesmo diz, foi o principal dos pecadores, o maior dos pecadores. Esse evangelho foi confiado a ele, para que ele levasse a outras pessoas. Olha que grande privilégio. Aquele homem que perseguiu a igreja agora era propagador do evangelho de Deus, que promove o crescimento da igreja. Foi para isso que nós também recebemos o evangelho. Nós que somos pecadores. Se cada um de nós avaliarmos a nossa vida, poderíamos dizer como Paulo, principal dos pecadores. Recebemos esse evangelho para que outras pessoas anunciem. Eu vi uma frase interessante, outras pessoas cheguem a Cristo, né? Para que nós anunciemos e outras pessoas cheguem a Cristo. Uma frase interessante falando sobre isso, né? Ela falava assim, que a propagação do evangelho é como um mendigo dizendo a outro mendigo onde encontrar pão. E é isso que nós somos. Nós somos pecadores justificados, né? Pecadores resgatados, levando o evangelho a pecadores condenados. Todos nós somos pecadores. A diferença é que uns foram resgatados, uns foram salvos, outros ainda não. Mas todos precisam do alimento que é Jesus Cristo. E nós precisamos compartilhar esse alimento. Nós não devemos guardá-lo, mas devemos compartilhá-lo. Então, o uso adequado, irmãos, da lei de Deus é isso. E nós devemos aprender isso. Nós devemos saber que o uso adequado da lei é para fazer com que as pessoas olhem para Cristo. Porque, infelizmente, muitas são as pessoas as quais têm usado a lei para pregar um falso evangelho, mostrando que as pessoas podem ter uma vida feliz e agradável e maravilhosa aqui neste mundo e está tudo certo. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, essa não é a forma adequada de se pregar a lei. A lei deve ser pregada para que as pessoas olhem para Cristo, enxerguem a Cristo. Finalizando, tem um pregador que foi bastante conhecido na sua época, foi um dos maiores pregadores da época, Charles Spurgeon. Eu não lembro o século que ele viveu, mas eu sei que nesse século ele foi um dos maiores pregadores. E na sua conversão, antes dele se converter, na verdade, ele se converteu bem cedo, mas antes dele se converter, próximo dos seus 15 anos, ele faz um relato. E, irmãos, devemos considerar o fato de que este jovem, né, este Spurgeon, quando ele era jovem, ele nasceu em um lar onde o seu avô era pregador e o seu pai era pregador. Então, ele nasceu em um lar onde havia rígidas leis, vamos dizer assim, né, a serem cumpridas ali. Era um lar cristão. Então, seus pais, né, provavelmente exigiam comportamento cristão ali dele. E, irmãos, nessa época, ele não era, como nós, na nossa época, bombardeado com diversas coisas como nós somos hoje. Com a violência, com a imoralidade. Essa imoralidade que nós somos bombardeados hoje, eles não eram, porque não tinham. Naquela época não existia isso.
Não existia esse fácil acesso que nós temos a televisão nos bombardeando, o celular nos bombardeando, as pessoas nos bombardeando. É claro que havia outras formas de pecado, mas não dessa forma como nós vivemos hoje. Não existia. Então, ele vivia num lar cristão, onde não era bombardeado como nós somos bombardeados. Mas preste atenção no que ele diz sobre os momentos que ele passou antes da sua conversão, quando a lei de Deus o pressionava. Aqui, ele falou que isso aqui é só pedaços, tá? Não é todo o relato, não, mas é só pedaço. Quando ainda era jovem, senti com muita tristeza o mal do pecado. Meus ossos envelheceram como um rugido o dia todo. Dia e noite, a mão de Deus pesava sobre mim. Temia que os próprios céus caíssem sobre mim e esmagassem a minha alma culpada. A lei de Deus havia se apoderado de mim e estava me mostrando meus pecados. Se eu dormisse à noite, sonhava com o abismo. E quando acordava, parecia sentir a miséria daquilo que sonhava. Durante 5 anos, quando criança, não havia nada diante dos meus olhos além da minha culpa. E embora eu não hesite em dizer que aqueles que observavam a minha vida não teriam visto nenhum pecado extraordinário. Aqueles que observavam a vida dele falavam assim, esse rapazinho é um santo, ele não peca. Porém, ainda assim, quando olhei para mim mesmo, não houve um dia em que eu não tivesse cometido pecado tão grave, tão ultrajante contra Deus, que muitas e muitas vezes desejei nunca ter nascido. É isso que a lei de Deus faz com o homem, é isso que a lei de Deus deve fazer com o homem. Mostrá-lo a sua culpa, mostrar a sua condição perante um Deus santo. Mesmo, irmãos, que essa pessoa esteja vivendo em um lar cristão. Provavelmente, nos nossos dias, se alguém ouve um relato desse, ele vai dizer assim, puxa vida, os pais desse menino erraram com ele. Deveria ter, pelo menos, levantado a autoestima desse coitado. Sofreu desse jeito. Mas, irmãos, essa foi a forma como Deus usou a sua lei para trazer este homem que se tornou um dos maiores evangelistas na sua época. É dessa forma que Deus usa a lei dele. É dessa forma que nós devemos também usar a lei de Deus, para que as pessoas se acheguem a Cristo, mostrando o quão pecadores elas são. Se você comete um crime, saiba, perante os homens, você vai pagar por isso. Talvez se você fugir, o resto da sua vida, talvez você não pague. Mas se você descumpre a lei de Deus, saiba que você vai pagar por isso. Mesmo que você fuja o resto da sua vida. Se a lei não te levar a Cristo, você vai pagar por isso. Então, irmãos, nós devemos olhar para nós e perguntar, a lei de Deus produz em nós aquela mesma reação, aquelas mesmas coisas que produziram expulsão naquele jovem? Quando nos deparamos com a lei de Deus, com a santidade de Deus, com os atributos de Deus, nós sentimos a nossa pecaminosidade? Porque é bom que sintamos, porque ela sempre nos leva para Cristo. Sempre ela irá nos fazer ter uma vida, como o pastor Valdir mencionou, uma vida de gratidão a Deus pelo que Ele fez por nós. Deus abençoe a sua palavra. Que Deus possa nos abençoar ao ponto de nós sermos obedientes dia após dia. Temos uma vida de gratidão dia após dia. Não sei. Obrigado, irmãos, pela atenção.